O Senhor já está neste lugar e nós vamos continuar no rio do Senhor, amém? E fala: Deus, eu me abro a Ti. No seu lugar, ergue as suas mãos, fala: Senhor, nas suas próprias palavras, fala: Deus, eu te dou permissão, espaço nesta noite, para o Senhor falar ao meu coração. Que eu seja como uma terra fértil, em que a Tua palavra cai como uma semente, que dá bons frutos. Muito obrigada, porque o Senhor é bom e o Senhor está aqui. O Senhor já se moveu neste culto. E nós queremos mais ainda de Ti, Senhor. Mais ainda. Transforma nossos pensamentos e a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Ok. Hoje a gente está aqui na minha maratona. Eu não sou tão ágil quanto meu irmão. Às 8 da manhã eu estou com a energia aqui em cima. E eu estou bem ainda, galera. Então força aí. Que é o nosso quarto culto. E Deus já tem feito coisas lindas no nosso meio. Eu queria saber quem aqui cresceu na igreja. Uau, quanta gente. Tá bom. Você que levantou sua mão. Se você tem 30 anos de idade, levanta sua mão. Ou mais de 30. Ok, tá bom, revelando as idades desse grupo aqui. E vocês lembram daquela música antiga que a gente cantava? Que eu vou cantar, vocês vão me ajudar agora, tá bom? Aquela música que era assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Muito bem. Quebra minha vida e faz-a de novo. Muito bem, eu quero ser um vaso novo. Uma salva de palmas para vocês. Ok. Quando era criança eu escutava essa música e eu pensava: quem quer ser um vaso? Né? De todas as coisas, podia ter pedido para ser um unicórnio, mas daí você pede para ser um vaso. E ainda um vaso na mão de quê? Daquele que fica te olhando? Não, eu achava que um oleiro era aquele que olhava. E com o tempo eu fui entendendo que o vaso na mão do oleiro era uma analogia que Deus ele usa no Velho Testamento e no Novo Testamento para nos ensinar lições tão básicas de que Deus ele é o oleiro e que nós somos o barro em suas mãos. E é interessante que Deus ele não usa essa analogia com um vaso de cristal, nem com um vaso de ouro, nem com nada muito rebuscado. Ele usa essa analogia com um vaso de barro, que é a coisa que mais se aproxima a nós. Porque quando nós morremos, nós voltamos ao quê? Ao pó. E o barro vem do pó. Então eu estava pensando: Deus, como é que será que o Senhor nos enxerga e em que estágio eu me encontro hoje? Quando eu era pequena, eu era fascinada por cerâmica, acabei crescendo, não muito de tamanho, mas cresci e fui me desenvolvendo e acabei fazendo faculdade de artes. E ali também fui apaixonada pela cerâmica. E na cerâmica aprendi muitos processos que eu vou querer compartilhar hoje com você. Então a mensagem de hoje se chama O Oleiro e a Sua Arte. E você é a arte de Deus, sabia? Que talvez você se encontre em algum desses processos que a gente vai conversar aqui, mas que eu quero que você saia desse lugar com muita esperança no seu coração. Porque Deus não é um oleiro raivento, Deus não é um oleiro que está com pressa, Deus é um oleiro que é bondoso e amoroso. E esse é o oleiro que nossa vida está nas mãos dele. Então vamos abrir agora em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A gente vai ler bastante dessa palavra. 2 Coríntios capítulo 7,
diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. O que é que temos em vasos de barro? Pode ler aí, vocês não, vamos lá? Ter um tesouro. Todos abriram 2 Coríntios 4:7? Temos o quê? Um tesouro em vaso de barros. Quem é que está dentro de nós? Jesus. Ele sim é o maior tesouro. E de todos os lugares que Ele escolheu habitar, Ele não escolheu habitar numa coisa chique. Ele escolheu habitar em nós, humanos limitados e às vezes todos tortos, mas Ele escolheu habitar em nós. Que amor é esse, não é verdade? Que Deus, Ele não veio num palacete, Ele veio numa estrebaria e nasceu e foi colocado numa manjedoura. Esse é o nosso Deus que se nivelou e se esvaziou e tornando-se a forma de um homem. Foi obediente até a morte por nós. E se esse amor não nos constrange, eu não sei o que poderia nos constranger. Mais do que isso, não existe. E nessa passagem eu vejo o carinho que Deus tem por nós. De que mesmo na nossa, eu diria, imperfeição, Ele escolhe se colocar dentro dela conosco. Então a gente vai ver hoje aqui algumas passagens de Deus falando com o seu povo através desta analogia. Vamos abrir em Jeremias 18, versículo 1. Jeremias 18, versículo 1. Até 6. Em Jeremias fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, ou seja, sobre o torno. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uau! Então hoje à noite, Deus está falando para você e para mim: vamos lá ver o que acontece lá no oleiro. E a gente vai se enxergar hoje naquele torno. Nós vamos nos ver como um pedaço de barro nas mãos de Deus. Você está pronto? Sim? Talvez você se encontre no primeiro estágio desse processo que eu vou explicar. Talvez você se encontre no último estágio. Talvez você já passou por todos esses estágios e está sendo repetido o estágio. Que nem minha mãe falou: nossa, Zoe, com a minha idade eu já passei por esse processo não sei quantas vezes. Eu falei: sim. Então, e talvez você nunca passou por nada. E aqui a gente vai estar conversando agora sobre o primeiro estágio, que se chama a extração do barro. Então, quando o oleiro vai começar a trabalhar a argila, primeiro ele precisa de terra. Então, se você vê o que está embaixo da grama, aquilo é terra. Ele pega com a enxada um pouco de terra, pega uma peneira e ele peneira aquela terra. Daquela terra ele tira tudo aquilo que aquela terra não pode ter. Que é o quê? Pedras, gravetos, raízes, folhas, tudo que não é barro. Ele tira o grosso. Quem aqui já nasceu de novo, tem Jesus na sua vida como seu Salvador, ok? Então eu tenho certeza que esse estágio é aquele estágio que você e eu já passamos, de quando nós conhecemos a Jesus, e Ele peneirou e fez aquela faxinona na nossa vida, arrancando o nosso passado, nos lavando daquilo que a gente veio carregando, nos trouxe, eu diria, alívio. Como está escrito em 1 Pedro 2,9, que Ele trouxe-nos das trevas para a sua, o quê? Maravilhosa luz. E esse processo é leve, ele é alegre e ele é milagroso. E é ali que começa o nosso primeiro amor. É aquele momento que tudo é lindo. Aquele momento que quando, não sei, você conheceu Jesus, você achou que tudo ia dar certo.
E daí aquela pessoa que fez o apelo aqui na frente falou assim: quem quer aceitar Jesus? Ele só falou essa frase. Mas você ouviu outra frase, você ouviu assim: quem nunca mais quer ter nenhum problema? E daí você veio para frente. E daí você fala: poxa vida, como assim? Não era bem assim que eu estava esperando. Porque as coisas começam a mudar. Porque no nosso primeiro amor não é que não seja real, mas muitas vezes ele não é amadurecido. É que nem quando você conhece alguém, você começa a namorar e você acha tudo que aquela pessoa faz fofo, né? Ah, ele é lerdo, que fofo. Ele esqueceu meu aniversário, tadinho. Que fofo. E a gente acha tudo lindo. Ele tropeça, você acha fofo. Ela tem bafo, você acha fofo. Acho que não, mas quase. E tudo é tão bonitinho. Agora eu quero perguntar: quem aqui é casado há mais de 40 anos? Levanta a sua mão. Ninguém nessa... Uau, no culto das 8 tinha muita gente. Ok. Tá, ok. Eu vou abaixar aqui um crivo um pouquinho. Quem aqui é casado há 30 anos? Levanta a sua mão. Ok, parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para o pessoal aqui, ok? Tá bom? Tá? Ok. Agora, esse primeiro amor que você teve com o seu namorado há 30 anos atrás, provavelmente passou por muitas outras emoções para chegar num amor profundo que é hoje. Talvez emoções difíceis, talvez emoções incríveis, mas com certeza ele foi aprofundado e amadurecido. Quem aqui está com Jesus há mais de 10 anos e nunca se desviou nesses últimos 10 anos? Levante sua mão. Ok? Com certeza, esses 10 anos o Senhor provou o seu primeiro amor, não é verdade? O Senhor te levou por vales e montanhas, e aquele primeiro amor que você teve naquele primeiro dia, hoje é mais forte do que aquele dia, porque ele foi realmente validado por Deus. Então o primeiro estágio, quando a extração e a limpeza do barro, é um momento um pouco mais superficial, onde tudo é muito solto, você está dançando naquela peneira, e você está solto e livre. Mas daí de repente vem o segundo estágio, que se chama a mistura do barro. Nesse momento, o oleiro ele pega essa mistura, essa terra, e ele adiciona água, e ele começa a fazer uma mistura, uma massa, que depois se torna uma argila, e ele começa a sovar essa massa. Quem aqui já sovou pão? Tá? Fichinha, gente. Vai sovar barro para você ver. Precisa de muitos bíceps. E você vai sovando aquela massa. Por que você precisa sovar a massa? Para que todas as bolinhas de ar que existem naquela mistura venham ser eliminadas. Porque quando a mistura, o argila, ela tem bolinhas de ar e ela entra no forno, ela é uma peça que explode no forno. Então ela não pode ir despreparada. Então precisa ser sovada. E muita água é necessária. A água aqui representa o Espírito Santo. Muita água é necessária para deixar com que aquela peça seja bem hidratada e lisa e homogênea. Assim é Deus também na nossa vida. Ele nos leva a momentos que a gente está sendo o quê? Sovado. Vamos abrir aqui em 2 Coríntios, volta aqui a 2 Coríntios 4, versículo 8. 2 Coríntios 4, versículo 8, até 18, diz assim, até 12, diz assim: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Versículo 9 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opere a morte, entretanto em vós a vida. Uau, eu vou ler de novo essa parte aqui, ó. Primeiro, versículo 18.
8, quer dizer. Sofremos pressões, mas não estamos o quê? Arrasados. Ficamos perplexos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Amém? Celebre isso, uau! Agora, a gente não lê essa passagem direito, a gente faz assim. Nós não somos arrasados. Nós não perdemos a esperança, nós não somos desamparados e nós não somos destruídos. E ele esqueceu de todos os antes, né? Porque a gente não quer pensar nisso, porque a gente não quer pensar que a gente vai sofrer pressão, que a gente vai sofrer perseguição, que a gente vai ficar perplexo e que a gente vai ser abatido. Você acha que alguém te enganou quando você conheceu a Jesus e falaram para você que todos os seus problemas iriam acabar? E daí você entra nesse segundo processo aqui com Deus e Deus começa a te sovar e você fala, ué? Não estava esperando por essa? Me enganaram? Eu queria dizer para você que a dor não é um defeito na sua vida. Vou repetir isso, a dor não é um defeito da nossa vida. A dor faz parte de um processo necessário da nossa vida. Amém? E quanto mais nós não enfrentamos a nossa dor, mais nós demoramos a entrar no processo que Deus tem para nós. A dor não é um defeito, mas sim uma plataforma para que o poder de Deus venha agir na nossa vida. É um lugar onde Deus pode falar, eu vou agora trazer esperança. Eu vou agora trazer virtude aqui. Eu vou agora trazer vida ao invés de morte. São oportunidades, janelas que Deus nos dá para Ele se manifestar na nossa vida. Claro que a gente não acorda pensando, vem a tribulação, venha sofrimento. A gente nunca deve orar isso. Se você orou isso, você precisa de remédios. Porque não é normal um ser humano buscar a dor. É normal um ser humano fugir da dor. Porque nós somos feitos assim, com um instinto de sobrevivência incrível e muito, muito alto. Ninguém escolhe fazer uma coisa que não gosta, a não ser que veja um propósito atrás daquilo. E quando nós chegamos num processo em Deus, Ele nos leva num lugar de sovar, de fazer com que as nossas bolinhas de ar que representam o nosso ego e o nosso orgulho sejam eliminadas. Porque quando nós nos enchamos como crentes, né? Ficamos cheios de si. É porque nós não estamos aprendendo a depender do Senhor. O nosso orgulho precisa ser sovado e despedaçado na nossa vida. Mas Zoe, eu não tenho orgulho. Porque eu me sinto um lixo todo dia. Deixa eu te falar o que é humildade. A humildade é você saber quem você é em Deus. E se você pensa abaixo daquilo que Deus fala que você é, ou acima daquilo que Deus fala que você é, você tem orgulho, ou seja, todos nós. Sim? Porque ou nós temos um complexo gigante de inferioridade, em que nós nos comparamos com todo mundo, em que nós nos sentimos uma droga, ou nós nos sentimos incríveis e melhores que todos os outros e desprezamos os que nós achamos que são menos do que nós. Mas Deus, Ele nos quer totalmente no prumo, sabendo quem nós somos nele, sabendo que nós dependemos dele somente. E é nesse processo que Deus trabalha o nosso orgulho. Esse processo vem através das nossas dificuldades, vem através do liberar perdão para alguém que não merece na nossa cabeça. Vem através de dar o braço a torcer. Vem através de ouvir uma correção.
vem através de atravessar aquele vale e continuar crendo que Deus é bom. Eu lembro que quando eu trabalhei no ateliê de cerâmica por muito tempo, e o dia da sova era um dia que a gente, sabe, arregaçava as mangas e íamos para a obra mesmo, porque era muito suado esse trabalho. Mas eu nunca vi até hoje um artista com raiva da argila que estava sendo sovada. A gente colocava uma música e começava a sovar. Eram horas disso. Sovando, conversando. E nunca vi alguém assim, nossa, precisa sovar esse negócio, nossa. E às vezes a gente acha que Deus faz isso com a gente, mas Deus é um bom oleiro. Ele está sovando porque Ele está preparando para algo incrível que Ele está idealizando. Porque Ele quer toda aquela massa lisinha e homogênea, porque Ele sabe que se Ele fizer direito esse processo, se tornará um vaso de honra. E não um vaso estourado e quebrado no forno. E um bom pai faz isso. As pressões da nossa vida, as dificuldades, as perguntas sem respostas, crente que sabe tudo, crente que tem resposta para tudo, nem começou a ser crente ainda, né? Ou não? Porque Deus é um Deus de mistérios também. Por que Deus cura um e não cura o outro? Por que um país sofre de fome e o outro não? Por que você faz exatamente o que o teu irmão faz, mas é diferente quando você faz e do jeito dele também é diferente? São tantos mistérios que nós começamos a ver que as nossas respostas não dão conta. Porque a nossa dependência não está nas bênçãos de Deus, mas no coração de Deus. E nas intenções do coração de Deus. Porque Ele é e sempre será um bom oleiro. Amém? Ok? Depois dessa mistura, o que acontece? Eu digo que é a minha parte preferida, é a modelagem. É hora que a gente coloca essa mistura, essa massa no torno. Para quem não sabe, o torno é tipo uma roda que fica girando sem parar. Antigamente ela era manual, hoje ela é elétrica. Você tem um pedal que se aperta e ela vai rodando. Nisso você pega a peça de argila e você coloca ela no centro. Para que ela possa realmente estar no centro, ela precisa de muita pressão. No começo eu não conseguia centralizar aquelas peças, pois exige muita força. Então vinha a professora e ela punha a mão em cima da minha e a gente apertava. Se a mão estiver mexendo, é porque não está centralizada a peça. Mas quando a mão está parada e a peça está rodando dentro da mão, é porque ela entrou-se no eixo. E só assim que você, com a ajuda de muita água, você vai levantando a peça para se tornar um objeto. Você não consegue se levantar e crescer e se desenvolver se você não estiver centralizado em Jesus. Quando Deus te coloca no torno, Ele precisa que toda a sua afeição, que toda a sua dedicação e devoção esteja centralizada em Cristo, para que você possa crescer da maneira correta. E muitas vezes nós estamos centralizados nas nossas opiniões do que Deus quer para nós. Mas se nós ouvíssemos a voz dEle, ouvíssemos a vontade dEle, nós estaríamos centralizados nele e nós iríamos crescer com a ajuda do Espírito Santo. E nessa hora, o que acontece? O oleiro ele vai moldando aquela peça e vai passando pela mão dele a peça. Só que se ele sentir uma areinha, uma pedrinha, o que ele precisa fazer? Ele desliga o torno, ele para a peça, ele vai com a mão dele ou com uma pinça, ele arranca aquela pedrinha que ele esqueceu de tirar talvez lá na peneira, ou que escapou, ele arranca, joga fora, e daí você pensa, ele continua, ele arranca toda a peça do torno e vai sovar de novo. E ele faz isso vez após vez, até que a peça esteja completamente
lisinha e perfeita. Deus é tão perfeito que Ele não pula nenhuma etapa na nossa vida. E que Ele vai até o final com a gente. Quem já chegou num lugar que você está assim? Você já abriu mão, você já foi salvo, largou tua vida errada, fez tudo certo. Você chega assim, tô quase aqui assim. E daí Deus fala, volta lá. Daí você volta para cá. Só eu, né? Ninguém aqui é humano que nem eu, né? Que você fala, como assim, Deus? De novo? Eu acabei de fazer tudo isso. Eu fiz tudo o que você pediu. De novo. Sim, de novo, vamos lá, de novo. É que quando as crianças não querem tomar banho, não querem fazer uma coisa. Eu aprendi uma tática muito boa com a minha amiga. As crianças, ela nunca queria tomar banho, nunca queria fazer nada. E ela não queria mais ser a chata, que ficava assim, tem que tomar banho. Ela fazia assim, vai tomar banho, vai apanhar, vai limpar o quarto. Acredita que as crianças faziam? Eu acho que Deus é assim, vai para a sova de novo, vai ser amassadinho de novo, yeah. Porque Ele é um bom pai, Ele não está com raiva de você, Ele te quer perfeito na mão dEle. Vamos continuar aqui, versículo 16 de 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 16 diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Yes. Versículo 17, pois as nossas aflições leves e momentâneas, ou seja, passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Todos esses processos é para que nós venhamos carregar a glória de Deus, que é incomparável no seu valor. Deus nos passa por processos não porque Ele quer nos punir ou castigar, mas porque Ele quer que você retenha quem Ele é dentro de você. E você precisa ser moldado para isso. E às vezes está passando lá uma areinha, uma pedrinha na mão do oleiro, e ninguém está vendo. Mas quem está sentindo? O oleiro. Assim como em Davi. Em Samuel, Davi, ele olha, em 2 Samuel 12, ele olha para Betseba ali, através lá da varanda dele, ele vê aquela mulher se banhando, ele a deseja, ele dorme com ela e ainda faz o marido dela morrer. E ele casa-se com ela, e ele pensa que ninguém está vendo, que ninguém iria suspeitar. Daí vem o profeta Natã e fala para ele uma história. Havia 2 homens, um homem que tinha uma ovelhinha desde nascença, pequenininha, que virou como parte da família, um membro da família, um bichinho de estimação. E havia um outro homem muito rico, que tinha muito gado, e tinha muitas ovelhas. E esse homem muito rico, ele resolve fazer um jantar, uma festa. Ao invés de pegar do seu próprio gado uma ovelha, ele vai e pega aquela única ovelhinha daquele homem mais simples. O rei Davi fica muito bravo com essa história e fala assim: aquele homem precisa morrer, aquele homem rico. Natã olha para o rei Davi e fala o que? Esse homem é você. E naquele instante Davi é levado ao arrependimento, e ele, até nesse momento da vida dele, ele escreve um dos meus salmos preferidos, que é Salmo 51. E mesmo com todo esse histórico, Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não estava à procura da perfeição, mas Ele estava vendo aquela pedrinha passando pela mão dele. E Ele falou: Davi, eu te quero inteiro.
E eu vou ter que parar aqui esse torno. E a gente precisa resolver essa situação. Muitos segredos existem na igreja de Jesus Cristo. Muitos pecados que nós escondemos. E nós pensamos, ninguém vai ver. Ninguém sabe que eu fico desejando o marido da minha amiga. Ninguém sabe que eu minto de vez em quando. Ninguém sabe que eu nunca perdoei aquela mulher horrorosa. E a gente leva isso. Mas o oleiro, ele está com a mão na sua vida. Ele está sentindo as pedrinhas. Basta você dar permissão para ele arrancar aquilo. Amém? É tempo de nós falarmos, Deus, eu não vou deixar mais nada que não esteja terminado no meu coração. Nós categorizamos o pecado como graves e não tão graves. As consequências são diferentes, mas tudo que vai contra a palavra dele é grave. Nós pensamos que não matarás, ou matar alguém é muito grave, mas murmurar todo dia não é tão grave assim. Nós pensamos que cometer adultério é muito grave, mas nós não achamos que não perdoar o nosso irmão é tão grave assim. Mas para o Senhor são todas pedrinhas que estão passando pela mão dele. E nós precisamos falar, Deus, eu quero trazer tudo das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. E é nesse lugar da modelagem que Deus ele vai nos transformando. É nesse lugar que Deus ele pausa, arranca, recomeça. Deixe o Senhor arrancar o que Ele precisar. Eu sempre conto essa história, que eu lembro que eu caí numa rua cheia de vidros, cacos de vidros. As pessoas tinham derrubado algumas garrafas de vidro no chão. E eu caí e todos os vidros entraram na minha mão. E eu fui para o banheiro, meu tio me levou ali com uma pinça e tirou caquinho por caquinho. Chegou uma hora que já estava muito zonza, era muito sangue, ele arrancando tudo. Eu falei, tio, já deu. Daí tá bom. Daí ele fez o curativo. Depois de alguns dias eu comecei a esconder minha mão. Eu comia só com essa, fazia tudo só com essa, porque essa daqui estava verde, amarela, roxa. E minha mãe falou, deixa eu ver tua mão. Eu falei, não quero mostrar não. Ela falou, deixa eu ver tua mão. Ela pegou minha mão e ela falou assim, tem caquinho de vidro aqui dentro ainda, Zoé. Eu falei, não tem nada, tem não, mãe, tem nada, é curativo que deu nisso. Não, tem caquinho, vamos para o hospital já. Ela não me levou para o hospital, ela me levou para um dentista, para minha tia. Ela pegou o bisturi dela, umas injeções desse tamanho, me abriu lá, brincadeira, abriu só uma parte da mão, e arrancou um caquinho de vidro bem pequenininho que estava lá dentro. E daí eu pensei, né, vou voltar para casa, minha mãe vai me dar sorvete, ela vai falar que eu fui uma boa menina. Que nada, eu voltei para casa ouvindo uma bronca quilométrica, literalmente. Que falava assim, na vida, ela nem estava aí com um caquinho de vidro, ela falou assim, na vida, você pode esconder o quanto você quiser, mas Deus vai ver. E se não tratar, vai infeccionar e vai ficar pior. Então, mesmo que venha doer, em frente, mesmo que você perca a sua reputação, mesmo que você perca tudo, em frente, confesse aquilo que está lá, guardado lá dentro. E seja livre de tudo que pode te trazer doença depois. Deus ele não retira a pedrinha daquele vaso do oleiro porque Ele quer fazer com que a gente sofra. Ele tira aquilo porque Ele nos quer vasos incríveis e perfeitos na presença dEle. Porque Ele te ama. A minha mãe, ela não queria que eu chorasse ou sofresse, ela queria que minha mão ficasse melhor. Assim é Deus também. O que nos leva agora para o quarto passo, que é o passo da secagem. Você fala, nossa, tá ruim, né? Dá um sorriso para mim, vocês estão com uma cara de já era. Vai dar tudo certo, só que vai piorar agora, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Durante a secagem,
o que acontece? O vaso está pronto, está modelado. E daí todos os vasos, os objetos são colocados numa outra sala, onde tem muito vento e muita, eu diria, é bem arejado, para que a peça possa secar completamente. Quando a peça estiver completamente seca, daí então ela pode ser colocada no forno, porque ela não pode derreter se ela entrar no forno. Se ela não estiver seca, pode dar muito errado. Então eu lembro que era dia de secagem, a gente colocava as peças dentro do forno, daí a gente ia para casa. E era inverno, e a gente voltava no dia seguinte, e a gente entrava na sala de secagem, e a gente, nossa, cadê a peça, cadê a peça? E a gente, que pena, ainda não secou. Daí a gente esperava outro dia. No verão era muito rápido, as peças secavam muito rápido. E é um lugar muito solitário a secagem, é um lugar onde o oleiro não está mais com a mão em você. É o lugar onde o oleiro está esperando você estar seco. É uma fase na nossa vida em que Deus está em silêncio, onde nós estamos indagando a Ele por quê e o que está acontecendo, e nada está sendo respondido. Quem já viveu isso? E você fala, Deus, cadê você? Eu já fui sovado, eu já fui amassado, modelado, e agora, cadê você? Teria sido melhor ter ficado ali na modelagem, pelo menos tua mão estava perto de mim. Mas nessa hora, o que está perto de você é o olhar do oleiro. Ele está te olhando naquele momento. Ele está torcendo para você secar. Ele não vê a hora de você estar pronto para Ele colocar você no forno. Vamos lá, Romanos 9, vamos abrir Romanos 9. Romanos 9, versículo 20, diz assim: todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquele que é criado pode perguntar para o seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para menos honrosos? Neste momento que acontecem os nossos questionamentos. Eu lembro que em 2008, faz 11 anos, eu me encontrava numa situação em que eu não queria estar. Eu não estava gostando de nada que estava acontecendo em mim, dentro de mim. E eu fui numa conferência de artistas proféticos. Existia isso naquela época. Era muito incrível essa conferência. Tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas. E a moça lá, a senhora lá da frente, falou assim: nós vamos fazer um exercício hoje. E vocês vão se apresentar a Deus com uma obra de arte para Ele. E perguntar para Ele o que Ele acha. Todo mundo começou a chorar de alegria. Após que eles perguntavam, Deus, eis-me aqui. Daí Deus falava, lindo, maravilhoso. E eu não. Eu cheguei diante de Deus e eu estava brava. Eu falei, Deus, o que deu de errado isso daqui? Ó? Tudo zoado. Parece um Picasso. Tudo fora do lugar. Sou eu, não estou gostando não. Eu queria ser que nem fulano, que nem cicrano, que nem aquela lá, aquele lá. Queria ser desse jeito, mas eu sou toda estranha. Não dá certo. Nem sei o que eu quero da vida. Quero ser padeira, quero ser confeiteira, quero ser cabeleireira, quero ser enfermeira, quero ser tudo que você pode imaginar. Não sou nada ainda. Eu falei, a mão errou em mim, deu ruim. E aí Deus falou assim para mim, quem é você para falar que aquilo que eu faço não é bom? Porque tudo que eu faço é muito bom. Eu quero que você olhe de novo para você e veja que tudo que eu pus em você é porque eu quis e porque eu amo tudo que eu coloquei em você. E naquele momento eu falei, uau, que lição que eu precisava aprender. Ele falou, só quero uma coisa de você. Eu falei, pode falar, depois dessa, né? Pode falar. E ele falou assim, eu só quero a sua obediência, filha. No seu hoje, no seu amanhã, no seu daqui 2 semanas, no seu daqui 3 meses. E eu estou obedecendo ele até hoje.
E ainda nem sei o que eu vou fazer da vida. E estou bem. Porque eu aprendi que ser maleável na presença dEle acelera os processos dEle na minha vida. Que ser maleável nas mãos do oleiro acelera esses processos. E quando Ele me coloca de lado para eu secar, que toda a minha autossuficiência venha a ser secada também, para que eu possa me encontrar esperando, com expectativa, como Ele me espera, com expectativa. Esse é o nosso Deus incrível. E daí depois que nós secamos, nós vamos agora para o penúltimo passo, que é a hora da queima. Na sua casa você deve ter um forno, correto? Esse forno provavelmente vai até 350 graus Celsius, ou 390 se você tiver um potente. O forno que uma peça de cerâmica precisa entrar é um forno de mais de 1000 graus. É muito quente. Quando a peça entra naquele forno de mais de 1000 graus, algo acontece na sua composição, em que se torna um vaso resistente e impermeável. E naquele momento, não dá mais para ela só você adicionar água que ela vai se tornar argila. Não dá mais. Você teria que triturar ela para ela se tornar de novo barro, pozinho, para voltar todos os processos. Então, quando Deus Ele te coloca no forno, é porque Ele sabe que você está pronto. E geralmente, depois que você foi sovado, depois que você foi modelado, depois de tudo isso secado, você já não tem mais nada em você, né? Quem já esteve assim, você já fala, tá bom, Deus, qualquer coisa serve, vai, não aguento mais, né? E daí parece que Deus traz aquilo que você estava tanto pedindo. E você fala, agora? Agora, Deus? Tipo assim, 10 anos depois? E aí? Daí Ele fala, agora, vamos embora. E daí você vê que você não tem mais nenhum corrimão, nenhuma muleta para segurar. Você só tem Ele. E Ele te coloca naquele forno. Não para te testar, Ele te coloca porque Ele sabe que você vai sair incrível de lá. Ele te coloca ali para você se enxergar como Ele te enxerga. As provas de Deus na nossa vida não são para ver, será que eu amo Deus ou não? Não é para isso que serve a prova. A prova é para você ver o que você é capaz de ser. Toda dificuldade na nossa vida, quando nós já nos esvaziamos do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, e nós somos obedientes a Ele, nós entramos nesse fogo, nós que enxergamos, uau, tudo que Deus já fez em nós. E parece que sai, sabe, leite de pedra, como eu falo, desses lugares. Que você acha que não vai sair nada, mas você consegue ainda cantar um cântico novo. Você ainda consegue orar, você ainda consegue crer, você ainda consegue acreditar, porque naquele momento você vê tudo que Deus já construiu dentro de você. Então não tenha medo do fogo do Senhor. O fogo do Senhor é só, eu diria, é um selo de aprovação de Deus, falando, esse daqui está preparado para entrar nesse fogo. E depois que você sai do fogo, você vai esfriar para ser, eu diria, pintado. E essa hora é incrível, é o bom Pai pintando você de uma maneira única. Fala comigo, única. Fala, eu sou único. Mulheres falam, eu sou única. E Deus Ele te pinta de uma maneira que nem não pinta nenhum outro vaso, porque você é sua identidade. E adivinha o que? Ele bota de volta no forno. É que eu não fiz esse slide aqui, para não dar medo em vocês. Mas Ele te coloca de novo no forno e depois Ele tira de novo. Daí você está pronto para ser, sim, tudo que Ele idealizou. Quando Deus nos leva a todos esses processos, Ele nos leva por amor e não porque Ele quer nos castigar de algo ou nos, ensinar algo que com raiva ou com irritação. Deus faz isso porque Ele nos ama profundamente. E antes de terminar, eu queria falar que muitas vezes
Nós gostamos de ouvir que nós somos únicos para Deus. Eu gostava bastante. E Ele falava para mim, você é única, você é rara. Eu falava, ai que gostoso. E dele falava, então, mas daí sua velocidade também é única, o seu processo também é único. Por isso que você é diferente daquele, daquela, deste. Assim como você é único para Deus, a maneira que Deus trabalha em você também é única. Então não espere que os seus processos sejam parecidos com o processo do seu irmão do lado. Não espere que porque Deus deu esse presente para fulano que Ele vai te dar exatamente no mesmo ano também. Mas quando nós abraçamos o nosso presente e nós abraçamos o nosso processo em Deus, nós descobrimos o que é a verdadeira intimidade com Ele. Porque a mão dEle está sobre nós. Mesmo que ela esteja nos apertando, ela está sobre nós. E naquele momento nós nunca estivemos mais perto do que Ele, daquele jeito. Então nesta noite eu quero te trazer esperança no seu coração. Independente de que estágio você se encontra, independente de quantas vezes você já foi sovado, secado, modelado, colocado no fogo, que Deus ainda não terminou com você. Deus não desistiu de você. E Ele não vai no ateliê dEle todo dia olhando com raiva. Ele vai com expectativa. Ele vai com amor. Ele vai com alegria. Porque Ele vê quem você é para Ele. Então se você é esse vaso, você pode ficar de pé. No seu lugar, comece a falar com o Senhor. Feche os seus olhos agora e pergunte para o Senhor, em que estágio eu me encontro hoje, Deus? Deus, em que lugar que eu estou hoje? Agora comece a falar palavras para Ele de entrega a Deus. Talvez você é aquela massa que não quer ser flexível. Que você não quer deixar as coisas que Ele está pedindo para você deixar. Que você não quer perdoar a pessoa que você precisa perdoar. Que você quer manter em segredo um pecado que você já conviveu por tanto tempo, ninguém sabe mesmo, não vai fazer diferença. O oleiro está aqui com amor para te receber. Sim, Deus. Nós somos, Deus, vaso em Tuas mãos. Nós somos barro em Tuas mãos, Jesus.